Eu não sou muito de debate de cético contra religiosos. Não sou. Por mais que o Sabino diz que ele não é ateu, mas para mim Sabino é mais ateu do que eu, né? É o que ele diz. Ele defende que ele não é ateu, mas Sabino, nosso amigo mestre Sabino, que a gente aprende muito com ele, ele só diz: eu não sou ateu, mas ele é mais ateu do que nós, porque ele defende o mesminho que nós defendemos, a racionalidade sem qualquer tipo de religião. Sabino, ele, na minha opinião, é tão ateu quanto nós, e o Deus que Sabino acredita é o mesmo que nós acreditamos. A sã consciência, somente a consciência humana, sem poder nenhum. Ele já falou que o Deus dele é a consciência dele. Então, eu tenho aqui Sabino como um ateu, nos representa. Mas que ele diz que não é. Mas, eu não gosto muito de debate de cético com religiosos, porque, cara, eu fico nervoso. Eu fico doido pra ir num debate desse. Eu sei que não vai ter debate. No dia que me levar, não vai ter. Porque quando esses fundamentalistas, negacionistas, criacionistas, mentirosos, que estão mentindo para a população brasileira, começarem a defender uma mentira, dizendo que essa mentira é verdadeira, fica aí porque eu vou mostrar o pedacinho aqui em que Sabino foi para cima, botou para ver a tampa voar e eu vou só acrescentar, tá? E eles começarem a defender, se eu estivesse num debate como esse, esta mentira, eu ia fazer a seguinte pergunta, eu ia dizer: digamos que eu concorde com vocês, que este livro é de fato a palavra de um Deus, criador de tudo e todo-poderoso. O que é que vocês podem fazer, literalmente, para provar, pela própria Bíblia, pelo próprio livro que está escrito lá, tudo quanto pedir, crendo, recebe? Vocês podem fazer acontecer alguma coisa diante dos meus olhos aqui, de forma sobrenatural, com a fé de vocês? Porque tudo diz que tem fé, fé de merda nenhuma, ou então eles têm, e a Bíblia sempre foi, sempre será uma mentira. Porque a única forma que tem de você calar a boca do mentiroso desse aqui religioso, a única forma de você calar a boca, é você levar os textos que o Jesus que eles acreditam prometeu e deu como autoridade, que eles fariam acontecer qualquer coisa, sendo qualquer um desafiado em termo espiritual e metafísico. Então aqui são 4 mentirosos contra o mestre Sabino. Então o tema do meu vídeo é esse: um mestre contra 4 mentirosos. 4, porque o apresentador também é um. Ele vai para cima do Sabino. Ele está apresentando o debate e não está sendo correto aqui, porque ele teria que deixar Sabino debatendo com 3, mas ele entra no meio também. Vocês entenderam? Então, o que está apresentando o debate aqui, ele entra também no meio. Ele entra no meio, fazer perguntas e coisas que não tem nada a ver. Mas o Sabino aqui, quem viu esse debate, viu que o Sabino foi para cima. Parabéns ao Sabino. Mas eu teria pergunta para fazer. Primeiro, Bíblia não é palavra de Deus, coisa nenhuma, é palavra de homem, palavra de ser humano, é uma mentira, quanto qualquer outra escritura suposta sagrada de qualquer religião. É tudo mentira, é tudo uma enganação. Teve um mané aqui que disse: e se Deus não existe, quem fez o mundo? Quem fez foi tua mãe, foi tua cara que fez o mundo. Isso aqui tudo aconteceu, rapaz, naturalmente. Zona habitável, aconteceu milhões e milhões de anos para chegar no que chegamos. Então, cara, eu não tenho paciência não. Cara, eu não tenho paciência não. Então aqui é o seguinte: um mestre de conhecimento que deixa claro que a Bíblia sempre foi uma mentira contra 4 mentirosos. Mentirosos em questão mística. Particularmente eu não conheço nenhum, não estou falando disso. Entendeu? Porque quando eu vejo esses caras defendendo uma desgraça, uma mentira, disseminada de muito tempo, porque eles ganham pra isso, teria que provar, literalmente, cara. Teria que provar. Existe este Deus, a Bíblia é de fato uma palavra de um Deus, faz acontecer o que o Deus prometeu, o que o Jesus prometeu. Não faz acontecer merda nenhuma, é só conversa. Vamos ouvir aqui.
E na sua argumentação, que é melhor. Você está cometendo várias falhas. E tem um judeu aqui do seu lado para te corrigir também. Então tem humildade que é melhor, viu? Antes de começar a afinetar, que é melhor assim, tá? Cuidado aquilo que o senhor está dizendo. Querido bispo. Eu lamento a incredulidade. Eu só vou lamentar a incredulidade, porque ao final de Graças a Deus que eu continuo com a minha fé. E o incrédulo, assim, imagina que eu tomei um suco de laranja antes de chegar aqui. Você vê que ele passa vem pra uma mesa, esse besta daqui do meio, bicho, né? Isso não é bispo, é bicho. Ele desce a ripa no Sabino aqui, chamando de incrédulo, né? E aí faz as piadinhas dele. Eu queria que fizesse comigo, cara. Eu fico doido pra ir num debate dele. Eu até não queria ir em debate, não. Agora eu tô querendo ir. Tô doido pra ir num debate desse. Tô doido pra ir. Assim, a laranja não existe. Deixando claro, isso aqui parece que é da mesma coja do bispo Samuel Ferreira, o mentiroso lá. O maior mentiroso um dos maiores mentirosos do Brasil. A laranja não é inspirada. A laranja não sei o que. Tá bom, querido, eu tomei o suco de laranja. Tá mais pra um laranja mesmo. Então, eu tenho a experiência. Eu tenho experiência e tenho hebraico. Eu conheço muito mais hebraico do que ele, que já assiminou. Mentira. Aí, quando o Sabino chama pro desafio, aí eles começam a tirar de tempo. Ele não conhece merda nenhuma de hebraico. Tanto que ele confunde uma palavra de aramaico com hebraico. Observe aqui, ó. Observe. Aí Sabino tem muita paciência, cara. Ele bota a mão no queixo, fica vermelho. Eu não tenho essa paciência toda, não. Eu não tenho, não. É porque eu chamo logo pro desafio, cara. Porque é o seguinte, se você afirma que um livro é uma palavra de um Deus todo-poderoso que criou, você tem que provar literalmente. Não conversando. Porque conversando você não vai provar nada. E para provar é fácil. É pegar o que o livro está ordenando e fazer acontecer. Diante dos nossos olhos. O Jesus, dentro do livro, ele fazia acontecer coisa literalmente, segundo o que está escrito, que isso nunca existiu também, é tudo uma farsa. Debate, vê que ele não conhece tanto hebraico, ele começou ali a gaguejar. Aqui tem o Mirra que sabe hebraico. Hoje a gente pode tirar a prova se sabe ou se não sabe hebraico. Se faz ou se não faz uma exegese de hebraico de verdade, ou fica pegando textos aqui e ali para comprovar a sua incredulidade. Então, tudo bem. Se a questão é dizer assim, olha... Que ele está dizendo, esse do meio aqui, esse besta do meio, mentiroso do meio, está dizendo que Sabino fica pegando texto aqui e ali para provar sua incredulidade. Engraçado que quem faz isso são eles. Eles que pegam texto aqui e ali. Porque se eles lessem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, com raciocínio, e observassem as contradições da mesma, e observassem a crueldade do Deus que eles acreditam, eles não estariam aqui defendendo essa merda. Entendeu? Por que eles defendem isso aqui? Porque rende dinheiro, cara. A Bíblia, eu sou incrédulo e eu não acredito na Bíblia. E eu venho aqui dizer que eu não acredito. Então, o professor Sabino, ele sentou aqui dizendo que não acredita na Bíblia. Então, tudo bem, vamos respeitar. Não sei se é que a palavra é respeito. Cara, eu vou te falar uma coisa, cara. Se eu pego um cara desse, de frente, eu pelo menos eu levaria uns 3 textos do Novo Testamento. Eu passaria na cara dele e dizer assim, ó, com todo respeito à sua pessoa, o ser humano que é o senhor, mas... se o senhor não fizer acontecer aqui alguma coisa para me surpreender aqui, uma lâmpada sair voando, alguma coisa aqui, alguma coisa bater em mim, eu cair, ou o senhor, qualquer pessoa aqui. O senhor é um mentiroso, eu não quero debater mais com o senhor, não. E o senhor tá faltando com a verdade. Porque eu não entendo como é que esse povo consegue defender uma mentira, cara, há tanto tempo. Por que esses caras defendem isso? E outra coisa... esse debate foi um dos debates de todos os debates, um dos debates mais mentirosos que eu já vi na minha vida. Exceto o mestre Sabino, que foi pra cima com tudo. E aqui é 4 contra 1, não são 3 contra 1, é 4 contra 1. Porque o de cima também, o que tá ali regendo a mesa, faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa dos outros 3 aqui. Então, é muita paciência do mestre Sabino ir para um debate desse. Respeito, a palavra vou entender. Porque a Bíblia cita o seguinte, né? O eunuco estava lendo a Bíblia, mas ele não estava entendendo. Ele vai falar de uma história da própria Bíblia. O eunuco é a história de Filipe e o eunuco, que é uma lenda também criada por romanos. Vocês entenderam que eles tentam dar veridicidade num livro através do próprio livro.
Eles tiram do livro para dizer que o livro é verdadeiro. Aqui, ó. Olha lá. Aí Deus mandou Filipe para dizer assim, olha, você entende o que você lê? Como que eu vou entender? Não está escrito assim. Entendes tu o que lê? E ele disse, leio, mas não entendo. Se não estamos explicando, então a Bíblia é um livro mais importante do que mais escrita. importante a ser interpretada pelo ser humano. Que palavra de Deus é essa que quem lê precisa de um intérprete humano? Né? Exatamente. Palavra de Deus é muita ignorância. Já que você quer me desafiar no hebraico que você conhece ou não... Isso aqui não é ignorância não, meu amigo Sabino. Isso aqui é esperteza mesmo, cara. Isso aqui é esperteza. Isso gera dinheiro para esses caras. O cara que carrega o nome de bispo. O cara que carrega o nome de apóstolo. O cara que carrega o nome de pastor. O cara que carrega o nome de padre. E leva um peso de enganação, de mentira, de picaretagem. É o que eu penso. Então isso não é ignorância, não. É esperteza mesmo, porque esses caras sabem que tudo isso que eles defendem não faz sentido. Vamos fazer só umas palavrinhas hebraicas, vamos ver quantas sílabas existem no vocábulo hebraico, já que o senhor conhece hebraico e falou de exegese. Bom, o tema não é hebraico, o tema... Olha o outro de cima tirando de tempo, ó. Olha o de cima tirando de tempo, porque ele também tá fazendo parte. Olha lá. Olha lá. O tema é se a Bíblia é a palavra de Deus, concordo. A palavra de Deus. Calixto, mas a partir do momento que a pessoa me desafia, que eu não conheço hebraico... Ou seja, você vê, o bispo desafiou o Sabino, dizendo que Sabino não sabe de hebraico, não entende de hebraico, ele entende mais do que Sabino. Desafiou. Aí Sabino vai se defender e desafia ele também. Aí o outro de cima, o outro mentiroso de cima diz, não, o tema não é hebraico. Ou seja, espera aí, ele não viu que quem começou foi o do lado dele? O comparsa dele? Cara, eu não tenho paciência não, não tenho. Agora que ela conhece muito mais do que eu, que esse é o ad hominem, é a tal da carteirada, eu provo pra ele que ele não sabe hebraico. Nem exegese. Se eu colocar 3 palavras em hebraico, ele não vai fazer distinção silábica de nada, mas nem saber nem o que é ali de sílaba aberta, nem sílaba fechada, nem átona e nem tônica, que eu provo aqui ao vivo para todo mundo. Então, vamos lá, eu quero marcar um debate aqui com o professor Sabino vem da e o Betão e o Mirra pra gente falar sobre hebraico. Vou te mostrar que você vai dar carteirada aqui. Eu vou provar que os dois não sabem. A palavra Betão se manter uma coisa. Palavra do Betão. O outro já disse que ia provar que os dois não sabem. Aqui, na verdade, é como eu falei para vocês, é um mestre, é um cara estudado, é exegético, um cara que é o Sabino, não é porque ele tá do nosso lado, não. Ele já tem provado nos debates que ele vai, contra 4 mentirosos. Eles querem dizer que eles sabem de tudo, mas não conseguem fazer acontecer nada de sobrenatural, através da chamada fé. Toda prova de que esses caras estão mentindo descaradamente é isso, cara. É que tá escrito lá. Quem crê em mim fará as obras que eu fiz, ainda maiores fará, porque eu vou para meu Pai. Ordem, vai, ressuscite os mortos, limpe os leprosos, cure os enfermos. Eu pergunto, esses merdas aqui fazem isso? Não. Ah, Antônio, você tá sendo péssimo. Mas tô mesmo, porque não dá pra admitir uma coisa dessa não, porque enquanto o Sabino desperta um aqui, esses 4 mentirosos aqui enganam 1000. E chega de tanto engano no Brasil. Todos eles aqui são mentirosos, em questão mística, viu, gente? Minha crítica é pesada mesmo, questão mística. Mentirosos. E o resto é conversa fiada. Vamos lá. Eu lamento. Para concluir. Eu lamento a reação dele, viu? Para concluir, vai, Betão. Eu lamento a reação dele. Primeira vez que ele está aqui, né? Vai lá, Betão. Lamento essa reação, porque o debate, ele existe numa provocação sadia. Olha só, para que as pessoas possam realmente falar. Provocação sadia não, tiração é diferente. Eu não sou burro nem idiota. Então se componha. Vai lá, Betão. Muito bem, Sabino. Eu falaria a mesma coisa. Betão. Então, eu estou continuando meu argumento, né? Ele está interrompendo constantemente, mas isso é um pouco da sua... Em momento nenhum, o Fábio Sabino, você vê que eles são, cara, desonestos, cara. Os caras são desonestos. Em momento nenhum, Sabino interrompeu. Aqui, durante o período que eu estou vendo, esse bicho aqui, o bispo do meio, de todos os 4, pra mim, é o mais tirado. Me encara, cara, me encara. Eu tô com os desafiozinhos pra fazer pra você.
Me encara num debate, ô mentiroso. Que eu vou ver se você prova mesmo que este livro é a palavra de um Deus. Vê se você prova mesmo. Eu fico doido pra ir num debate desse. Um dia eu vou. Fica tranquilo que eu vou. Não vai ter debate não, vai ser polêmica pra o ano inteiro na internet. Porque eu vou levar alguns desafiozinhos do próprio livro. Porque defender uma coisa sem conseguir fazer acontecer, isso aí para não falar outra coisa, é patológico mesmo. Do seu calor, da sua situação de sentir excluído, não tem problema. Então, com certeza, a matemática, ela dá uma verdade. Quem que vai escrever? Quem que vai registrar? Vai registrar quem entendeu aquela verdade. Então, a Bíblia é sim um registro, e quando você vê o Gênesis, e quando você vê tantas coisas... O cara vai falar de Gênesis, você vê que é uma mente infantilizada. Um livro cheio de contradição. O Bereshit, que é o Gênesis, é o livro que tem contradição do primeiro até o último versículo. Um deusinho desse tamanho, que não sabia nem que a luz era boa. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Deus nem sabia que a luz era boa. Aí vem um mentiroso desse e vai defender uma merda dessa. Eu acho que seria melhor o mestre Sabino ir debater com esses caras com aquelas revistinhas antigas de quadrinho, né? Da Turma da Mônica, do Pateta, do Pato Donald. Pra saber quem era o mal e quem era o bom. Né? Dos personagens ali, o mais maldoso. É a mesma coisa, cara. O cara vai falar de Gênesis. Puta que pariu, vou te falar, que país é esse, cara? Fortes que existem ali, que um homem não poderia ter escrito. O homem não poderia ter escrito aquilo. Quem escreveu não foi o homem, não, foi a tua cara que escreveu. A produção de homens. Aquilo é uma produção de uma inspiração inequívoca. Porque Deus nos falou que nós somos o quê? Cartas vivas. Deus nos falou. Eu posso ler Deus na sua vida. Então, a Bíblia é um registro. Puta Se que fosse pariu, cara. a totalidade de Deus num registro, e aquele que é analfabeto não teria contato com Deus? E quantas pessoas você conhece, pastor Calixto, que não sabem ler a Bíblia? Eu conheço. É impressionante. A pessoa é analfabeta e ela lê a Bíblia. Olha que mentira desgraçada, cara, que analfabeto nunca leu a Bíblia. Olha que mentira desgraçada. Já viu analfabeto ler alguma coisa, cara? Aí eu fico triste com isso, cara. Eu fico nervoso com isso, cara. Puta que pariu. Analfabeto engana, coitado, ele mesmo tá enganado. Na verdade, quem lê realmente este livro parece que é um monte de analfabeto mesmo. Até ele, esse besta que é um analfabeto. Acho que ele deve ser, porque lê a Bíblia e não entendeu a merda que tá escrita ali. E não articular aquilo ali como uma mitologia apenas, como um livro sem lógica pra vida natural. Aí, cara, isso aí é de lascar, viu? É de lascar. Mas isso realmente é um milagre, isso é um mistério. É o milagre da mentira. É o milagre da burrice. Da cavalice. É o milagre da esperteza também. É uma revelação. Então eu estou aqui com toda certeza para declarar a Bíblia inspirada por Deus. Eu não tenho paciência dada aos não. homens que registraram a sua experiência. Essa experiência em hebraico pode ser bem sim exegeticamente estudada, não com a mágica de colocar para tirar. Não é assim que o mágico faz? Tá. O mágico põe a bolinha, faz assim, aqui a bolinha, mas ele que pôs. Então, o texto tem que extrair o que está ali, não o que eu quero colocar. Você vê que quando este besta daqui diz que tem que extrair o que está no texto, só que quando você leva um texto como 1 Samuel 15:3, que o Deus autorizou, o Deus desse besta aqui, autorizou invadir um território alheio para destruir, matar criança, bebê, isso mesmo, recebendo mama das mães. Extrai um texto desse aí, eles vão fazer malabarismo. Quando você vê um texto assim como Oséias, que é uma profetada mentirosa, ali, Oséias 13:16,
a punição de Deus a Samaria, que ele está dizendo que crianças seriam despedaçadas e mulheres fendidas ao meio, mulheres grávidas, fendidas ao meio. Aí um besta desse aqui, ou um esperto desse aqui, como é que ele extrai um texto como esse? Para quê? Qual é o contexto que ele dá para isso? Ok, querido Mirra. Veja, eu volto a dizer que o assunto, a existência de Deus está totalmente atrelado ao nosso tema. Dizer... Olha o besta aqui, esse é o judeu besta, é outro besta aqui, que está com duas mentiras na mente. Que a Bíblia não é de Deus, mas que pode haver um Deus, é a mesma coisa que dizer que alguém criou esse estúdio sem pensar como é que esse estúdio vai estar funcionando. Aqui ele está criticando o Sabino porque Sabino disse que não é ateu. Mas esses caras são tão burros, que eles não entendem como é que Sabino fala a respeito do Deus que ele acredita. O Deus que Sabino acredita, eu também acredito no mesmo Deus, é consciência humana, dentro da sua própria consciência. Então Sabino é ateu. Mesmo que ele diga não sou, ele é. Para mim, embora eu considero muito, aprendo muito com ele, defendo ele sempre eu reajo vídeos aqui e vejo que ele dá um show quando ele vai nesses debates e ele nos representa também. Ele é um ateu. Mas esses bestas aqui, eles não sabem nem o que eles estão dizendo. Ou eles sabem e se fazem de besta, se fazem de bobos, se fazem de doentes para serem visitados. Eu pergunto para vocês, tem jeito este país? Tem jeito este país? Quando você vê uns barbados desse, que deveriam tomar vergonha na cara e ver a vida do jeito que a vida é, defender uma lenda como verdade. Defesa de fé faz acontecer o que Jesus falou. A única forma desses mentirosos aqui defenderem a fé deles é fazer acontecer, e o mentiroso sou eu. Fazem acontecer o que Jesus mandou, cara. Aí prova que de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Faz acontecer o que Jesus ordenou. Tudo quanto pedirdes, crendo, recebe. Faz acontecer. Se tiver a fé semelhante do tamanho igual a um grãozinho minúsculo de mostarda, direis ao monte, precipita-te daqui para o mar e ele vai obedecer. Faz acontecer qualquer coisinha referente a isso. Faz um grãozinho de mostarda apenas, sai voando com a fé. Aí prova que a Bíblia é a palavra de Deus e nós estamos mentindo. Mas aqui eles estão provando que são mentirosos. É isso que eles estão provando aqui. E espertos também. Nós estaríamos num iminente perigo se essas paredes iam cair, se essas lâmpadas iam nos cegar os olhos. Ok. Não tem como a gente fugir do tema, Sabino. Eu tô achando que o Diego tá fugindo do Sabino debate. tá vermelho, cara. Eu digo mais, quando você estuda sobre o tabernáculo de Deus, o Mishkan... O cara vai falar de tabernáculo, cara, puta que pariu, uma coisa que não tem prova que existiu. Nunca existiu isso, cara, é tudo lenda. Olha o que esse judeu besta vai falar, olha lá. Época tão primitiva, Sim. que os maiores matemáticos hoje, os maiores arquitetos hoje não seriam capazes, com toda a tecnologia, de reproduzir o tabernáculo de Deus. Não tem como negar que aquilo não é de Deus. O tabernáculo, mais de 4.000 anos atrás. Puta que pariu, que burrice desgraçada esse judeu. Esse cara tem bosta na cabeça. Olha lá, a religião faz isso, gente. Olha lá. Quem estuda a história do Beit HaMikdash, como era feito o Mishkan, Sabino, como é que fica, andava cara? No deserto, Uma época de deserto, sem nada, sem qualquer tecnologia, sabe que aquilo só... Imagina como é que fica o Sabino, cara. Querendo falar e não pode falar o que pode, o que eu tô falando aqui, né? Aqui no meu canal. Todo respeito ao ser humano particular, mas Sabino, ele não consegue falar o que eu tô falando aqui. Porque num debate como esse, você tem que realmente... tá ali, de fato, é um certo respeito ao ambiente que ele convidou. Mas se eu não tô suportando de ver essas mentiras, de ouvir essas mentiras, imagina o Sabino que tá aí de cara a cara com eles. Olha o que o Sabino vai falar. Pode ser de Deus. E se hoje nós estamos aqui, que merda. Não é somente porque existe Deus, é porque... Existe a tua cara, miséria. Existe a tua cara. É o que existe, é a tua cara lavada, a tua cara mentirosa. Isso existe. Qual é a prova que tu tem que esse Deus existe, ô judeu besta? Esse Criador,
ele deu um manual. Não tem, qualquer produto que você tem, você precisa de um manual. Qualquer produto precisa de um manual. Deus tem um manual tão bem feito desse planeta que ele faz nascer uma criança grudada a cabeça em outra cabeça. O manual de Deus é tão bem feito neste mundo em que ele fez tudo perfeito, mas um vagabundo violenta uma criança e ele não faz nada. É tão perfeito que nasce uma criança sem braço, sem perna, de câncer. É tudo perfeito. É tão perfeito que um leão tem que engolir uma zebra, comer um bicho ainda vivo. É animal comendo animal. É serpente engolindo serpente. Puta que pariu. É o manual do Deus desse besta aqui. Tem Deus coisa nenhuma. Deixa claro pra vocês uma coisa. Deixa de ser idiota. A vida aconteceu. Como nós não sabemos, a vida é isso aqui. Aconteceu isso. Não adianta colocar um Deus nisso aqui, porque senão seria um ser incompetente. Senão o mundo não existiria. Você tá aqui, isso prova que existe Deus, e isso prova também que esse Deus tem um manual, que é a Bíblia. Vamos lá. Ok, querido Ivo, A Bíblia é o manual da tua cara, mentiroso. Pastor Diego. Outro. Já eu dou a palavra ao senhor, pastor Sabino. Todo respeito ao meu amigo Fábio Sabino, né? Mas é a pessoa que eu tenho. Na verdade, não estão tendo respeito nenhum pelo Sabino, viu? Deixando claro. Nenhum respeito. Esse aqui, o último aqui, pode até ser que sim, que vai falar agora. Não tem respeito nenhum pelo Sabino, tá? Eles querem defender a mentira deles. Eles querem defender a mentira deles. E assim vai caminhando. Eu digo uma coisa pra vocês. Eu não tenho paciência de ir num debate desse. Não tenho não, cara. Eu não tenho não. Eu sou um cara comediante, eu brinco. Mas eu não tenho paciência não, cara. Porque eu não consigo olhar pra cara de mentiroso, assim, mentindo com a maior cara de pau. Outra coisa, eu não sou violento. Jamais eu partirei pra violência. Lembra lá do Datena com aquele Pablo Marçal, que ele foi pra cima com cadeira? Não, jamais eu faria aquilo. Eu não parto pra violência. Aí, se possível, eu deixo o cara falando sozinho. Eu chamo logo para o desafio. Se o cara dizer que não vai fazer o desafio comigo, eu vou dizer, então estou debatendo com um mentiroso ateu mais do que eu. A diferença é que eu não sou um ateu mentiroso. E você é um ateu mentiroso. E saio, deixo falando sozinho. Para contrapor, né? Afinal de contas, os outros colegas aqui, basicamente, estamos caminhando na mesma direção. Então, não é nada pessoal, tá? Vamos lá. O professor Fábio, ele perguntou, e é uma pergunta realmente pertinente. Também a questão que eu quero dizer para vocês. Tudo que eu estou falando aqui não é nada pessoal nenhum que eu não conheço. E também no particular, não me diz respeito. Eu sempre critico o vídeo que eu vejo, a influência do vídeo. Eu coloco apelido mesmo. Eu falo mesmo aquilo que eu tenho que falar. Agora, tem coisa que não dá pra se admitir mais no Brasil não, cara. Esse país tá uma merda, tu é doido, esse país tá uma merda. Esses caras querem dominar o Brasil com essa mentira desgraçada. Não tem um mentiroso desse que consiga dizer, através da revelação deste Deus que eles acreditam, onde tem uma criança desaparecida. É isso que dá ódio. A gente ouvir uma desgraça dessa na mente desses caras. Este é o tema. Como demonstrar que a Bíblia é a palavra de Deus, visto que não há uma demonstração epistemológica, né? A grande questão é, a Bíblia ela já demonstra isso através do cumprimento de profecias. Por exemplo, como que a Bíblia ia adivinhar, né, se não fosse algo profetizado, que o povo de Israel ia ser levado cativeiro pelos babilônicos? De pessoas cativas para a Babilônia também é um mito, gente. Tem muita mentira. Tiveram várias invasões, tiveram de histórica, mas tudo é Bíblia, é tudo inventado. Tem muita coisa que está inventada. Tá? Primeiro que essa questão de roubar tesouros do templo, tesouros de Salomão para levarem para a Babilônia, isso tudo nunca se comprovou, nunca se achou em lugar nenhum, não está em nenhum museu, nenhum pedaço de ouro que pertenceu a esta invasão de algum momento, com alguma referência. Tudo é mentira, viu? É um povo mentiroso. Então, a não ser que fosse uma profecia historicizada, isso aí é um problema, isso aí já era um debate longo, a não ser que fosse uma profecia historicizada, não haveria a não ser uma intervenção divina que a Bíblia Sabino tem muita paciência, cara. E de fato, quando nós estudamos um pouco a fundo isso, nós vemos que de fato é uma profecia. Inclusive, Daniel, Isaías são livros proféticos e trazem muitas profecias que vaticinam essa intervenção divina na Bíblia.
Uma outra questão que o professor Fábio colocou foi que Abraão era enoteísta, né? Isso é, Abraão adorava vários deuses, né? Conhecia vários deuses da Primeiro, Abraão nunca existiu também, gente, viu? Abraão nunca existiu. Abraão é um personagem da religião judaica antiga que criou este personagem. Abraão é outro mito. Esse cara nunca existiu, deixando logo claro também, não há nenhuma comprovação histórica nem arqueológica que esse cara existiu. Tudo que tem ali dentro da Bíblia, a única coisa que de fato existe ainda, somente território. Território onde fizeram as histórias. Assim mesmo tem muitas mentiras também. Tem locais que nunca existiram e está na Bíblia como existentes. Na verdade, qualquer ser vivinho da Silva, um ser humano, de dentro da Bíblia, não se tem prova que nenhum existiu. É logo para cima que a gente vai. Região de Ur dos Caldeus. A grande questão é que o professor Fábio ele tira essa informação da Bíblia, da própria Bíblia. Mas se nós formos validar, tirar as informações da própria Bíblia, o primeiro homem da humanidade, ele era monoteísta, que era Adão, né? Então, o senhor Adão, que vem de Adamar, né? Adão, ele era monoteísta. Então, pegando a Bíblia como padrão, o primeiro homem, ele era monoteísta e não enoteísta, nem muito menos politeísta. Mentira, ele era politeísta. Primeiro que está escrito assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então isso chega na mente de Adão, caso existiu esse cara, que isso nunca existiu, como 3 deuses, ou como deuses no plural. Deuses no plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Adão não era monoteísta, caso esse cara existiu. Dos escritos sumérios serem os primeiros, nós podemos dizer que é verdade, até onde nós sabemos, até onde a pesquisa caminha, os escritos sumérios são datados como os primeiros escritos. Isso é um fato, não tem como negar. A grande questão é que o escrito do judeu, quem estudou hebraico sabe, o paleo-hebraico tinha cerca de 7, no máximo 8.000 palavras, né? A última pesquisa data de 8.000 palavras. E foi um idioma que desenvolveu-se tardiamente, justamente pelo fato dos judeus terem sido cativos no Egito. Inclusive, nós encontramos no Egito proto-cananeu, que é uma espécie mais primária ainda do proto-hebraico, né? do paleo-hebraico, do primeira forma de hebraico, demonstrando que esse povo esteve lá, foi cativo, e por isso a sua escrita desenvolveu-se. Uma religião Você tem uma construção anacrônica disso. É um anacronismo. A não ser que a pessoa comprove em qual período está o escritor original com fundamentação no quê, para dizer que de fato e verdade houve um cumprimento profético. Isso aí, para provar, aí não vai existir. Aí é crença e fé. E crença e fé, para comprovação, não é válido. Você precisa... Quando esse mentiroso do cá do canto, esse de cá, né, todos eles acreditam em Deus e todos usando óculos. Só para você ver que o único que não está usando óculos aqui é o Sabino. Vocês observaram isso? Que todos eles, o judeu aqui, o besta aqui, todos eles aqui usando óculos para enxergarem. Então a pessoa que tem fé e está com óculos na cara para ler alguma coisa, então é mentira. Está provando a mentira. A mentira está sendo mostrada na imagem aqui. Quando esse besta daqui de cá, esse daqui, ó, né, esse daqui falou que Adão, a merda que ele quis interpretar, que Adão também nunca existiu, era monoteísta, esse cara parece que não leu a Bíblia. Se eu fosse o Sabino, eu fazia essa pergunta. Eu tô aqui vendo que você não leu a Bíblia. Porque está escrito no início lá, façamos o homem, façamos, plural, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Como é que Adão era, se caso esse cara existiu, ele era monoteísta? Que monoteísta é aquele que acredita num Deus só. Como é que ele ouve que deuses que fizeram ele, façamos o homem, deuses, não foi um só? Como é que o cara era monoteísta? Vocês estão entendendo o grau da ignorância aqui? Precisa de uma comprovação fora disso. Não basta crer que houve. Está escrito aqui em Isaías, houve cumprimento aqui no período babilônico, por Nabucodonosor. Tá, você tem um documento que possa comprovar que a profecia estava escrita antes desse período?
e que não foi reformulada posteriormente, ninguém pode provar isso. Esse é um dos problemas mais existentes que tem. O Mirra colocou que se demonstra a autoria divina. Um exemplo que ele deu foi a... Sabino falou a verdade aqui, eu tô quase encerrando também aqui. Ninguém pode provar nada do que tá falando aqui. A única forma desses caras aqui, desses mentirosos, provarem que eles estão falando a verdade, era fazer acontecer, tirar das páginas o que está ali prometido e fazer acontecer fora das páginas. Colocar a mão em cima de um enfermo e o enfermo sair curado na hora. Ou então colocar a mão em cima de um morto e o morto ressuscitar na hora. Aí sim, aí estaria sendo comprovado de que aquele livro, ele é verdadeiro. Passou daí a mentira. Construção do tabernáculo. Como pôde pessoas terem construído Mirra? E as pirâmides, filho? Pelo amor de Deus. Não. Deixa eu só continuar meu raciocínio. Você quer falar de construção de tabernáculo como se fosse uma verdade absoluta. Se você falasse do templo, eu até concordaria. Tem algum elemento plausível do tabernáculo? Existe algum achado Ele vai dizer que tem. Possa comprovar que existe o tabernáculo? Com certeza. Okay, Mentira, então... mentira. Mentiroso. Esse judeu é mentiroso porque não existe nada em museu nenhum, arqueologia, nada que prove que esse tabernáculo existiu. Deixando logo claro. Aqui eu vou pra cima também, cara. Então não tem depois você negócio, nos não. dê, por gentileza, quais referências da ciência, da parte da arqueologia, né, das revistas científicas, dos arqueólogos, que encontraram, né, o local exato, a datação exata e os materiais comprovadamente do tabernáculo, tá? Mas, só concluir meu raciocínio, porque aí eu tenho que responder para 3, né? Depois passa, senão fica difícil. 3 falarem, aí eu não consegui responder, vai ficar ruim aqui o diálogo. Então, o que ocorre, gente? As pirâmides. Então, o camarada usar um elemento, que é a comprovação tabernáculo. Então, vamos usar as pirâmides dos egípcios, senhores, que vai comprovar suas divindades também. Nem se compara. Entende? Então, estão lá as pirâmides, né? As pirâmides lá estão. E as pirâmides são mais antigas do que o tabernáculo. Por quê? O tabernáculo é um desenvolvimento que... E deixando claro que não tem uma referência no livro mentiroso sobre as pirâmides do Egito. E as pirâmides estão lá. E não só as pirâmides do Egito. Existem várias construções que tem naquelas regiões dentro das pedras antigas. Várias construções que não tem nenhuma referenciazinha na Bíblia. A Bíblia é um livro inventado, é um livro que também foi manipulado, muitas coisas foram trocadas também. É um livro totalmente cheio de contradições, até da própria narrativa da mesma. A narrativa da Bíblia, ela sempre teve alterações e mudanças. Então são um acumulado de mentiras em cima de mentiras para chegar na Bíblia de hoje aqui. Então, dar isso como verdade e dizer que isso prova a palavra de um Deus, ou a existência de um Deus, é muita ignorância, ou esperteza mesmo, ou muita mentira. Ou são pessoas que têm um problema seríssimo mental de acreditar nas suas próprias mentiras para darem origem a uma coisa que não faz sentido. O professor Sabino tem muita paciência. Eu não tenho essa paciência toda. Então, eu só reajo esses debates aqui porque meus colegas pedem. Anthony, reage. Faz uma reação lá. O que é que você achou? Mas eu não gosto de fazer porque eu fico nervoso, cara. Eu fico nervoso. Porque eu nunca vi na minha vida tanta mentira. E tá fácil você desmascarar esses caras na cara deles. É porque o Sabino ele não leva pra este lado, mas eu levaria. Tá muito fácil. É chegar pra um desses, todos os 4 aí, dizer os 4 aí. Quem é aí que pode provar literalmente que a Bíblia é a palavra de Deus? Eles vão dizer literalmente como? Abre o texto lá que Jesus falou, tudo quanto pedir, dizer meu nome crendo, recebe. Tudo. Daria pra gente dar aqui 15 minutos de silêncio, enquanto um de vocês ou os 4 fazem oração para este Deus aqui, para que eu possa ser surpreendido aqui. Eu recebeu, todo mundo vê aqui diante das câmeras, ao vivo. Eu ser desmascarado, eu ser envergonhado. Eu quero ser envergonhado. Eu fosse o Sabino, eu falaria isso. Eu quero ser envergonhado agora por este Deus. Aí eu já saio crente daqui.
Pronto, acaba o debate, cara. Acaba o debate. Todos esses caras são mentirosos, exceto o nosso amigo Fábio Sabino. Então tá aqui mais uma reação. Eu podia até o final, porque tem mais coisa pra reagir aqui, mas não tenho paciência de reagir, porque eu fico nervoso, cara. Não dá. Eu prefiro continuar reagindo os meus vídeos aos recalcados e idiotizados fazendo piada, né? Do que pegar um debate como esse pra reagir, porque eu não tenho paciência, não. Eu não sei como é que o nosso amigo Sabino tem tanta paciência de ir para um debate desse aqui, porque, na minha opinião, aqui o professor Fábio Sabino, ele está se ridicularizando indo num debate como esse. Se colocasse aqui no lugar desses 4 mentirosos aqui, colocasse uma anta no lugar de cada um, e Sabino estivesse ali tentando debater com as 4 antas, eu acho que o debate seria mais racional. Fico por aqui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Um abraço ao nosso amigo Sabino. Estamos juntos e misturados, tudo de bom. E agradeço a todos vocês que reagiram. Deixem um comentário aí, deixe a sua opinião, o que você achou. E vamos pra frente, porque atrás vem crente. Outra coisa, crente não consegue refutar ateu, nem cético, que trabalha da forma que o Sabino trabalha. Nenhum crente até hoje. Para refutar tem que fazer acontecer. Tem que fazer acontecer o que está escrito no texto, fora do texto. Fui. Atualiza, com Antony Galvão.